Eu quero falar com vocês que depois da Comissão de Constituição e Justiça aprovar uma PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nega que a proposta seja uma afronta à Corte. Quero chamar o André Anelli, que vai trazer informações para a gente sobre isso. O que disse o presidente do Senado, então, hein, André Anelli, sobre essa movimentação? Porque a gente está acompanhando mais de uma do Senado contra o Supremo Tribunal Federal. Essa é apenas uma delas. Bem-vindo. Essa é apenas uma delas, sim, viu, Evandro? Muito boa tarde para você e a todos aqui ligados no 3 em 1. De fato, o Congresso Nacional, especificamente o Senado, aprovou ontem, em menos de um minuto, na Comissão de Constituição e Justiça, primeiramente, essa proposta de emenda à Constituição que acaba limitando o prazo para pedido de vistas nos tribunais e, principalmente, limitando também as votações monocráticas, aquelas que são decididas por apenas um magistrado. E o Congresso Nacional, em outras ocasiões, há pouco tempo, até o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se manifestou, por exemplo, a respeito de ser favorável a mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso vem em um contexto em que a Suprema Corte acaba, nas palavras dos congressistas, invadindo atribuições do Congresso Nacional. O exemplo mais recente é a derrubada da tese do marco temporal, aquela tese que institui ali a promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como data limite para a demarcação de terras indígenas, também a questão da descriminalização da maconha para o uso pessoal e ainda a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Diante de todas essas pautas, o Congresso Nacional, então, já vem provocando, de certa forma, algumas retaliações que, nas palavras de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não se tratam disso. Se tratam apenas de questões que vão garantir o equilíbrio dos poderes. E, inclusive, Rodrigo Pacheco acabou negando qualquer tipo de animosidade e, principalmente, negou também qualquer tipo de crise com o Supremo Tribunal Federal, apesar das pautas votadas já no plenário da Suprema Corte e, por outro lado, apesar das pautas votadas e já em tramitação também no Congresso Nacional em contrapartida. Essa declaração de Rodrigo Pacheco, negando qualquer crise com o Supremo Tribunal Federal, foi dada hoje, logo após então a cerimônia em comemoração aos 35 anos da Constituição. Vamos acompanhar. Quando se fala nessa pauta que interessa ao Poder Judiciário, como é a das decisões monocráticas que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e a própria discussão sobre o tempo fixo de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, basta identificar as ideias individualizadas, né? É interessante termos uma regulação em relação a decisões monocráticas para aquilo que seja o mais sagrado do Supremo, que é a sua colegialidade prevalecer. Não é nada irracional, não há nada irracional nisso. E logo depois, Rodrigo Pacheco também deu exemplos de que a situação continua normal entre os poderes, dizendo que Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, esteve na cerimônia em comemoração à Constituição, aos 35 anos da Carta Magna, e ainda Rodrigo Pacheco dizendo que esteve também recentemente no plenário do Supremo Tribunal, justamente em comemoração, então, ao mandato de Luiz Roberto Barroso como presidente do STF. Apesar dessas sinalizações, as pautas que são consideradas como afronta ao Supremo Tribunal Federal continuam tramitando e em velocidade ainda maior do que algumas outras. Evandro.